Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio para vocês do Qual é Podcast. Mais uma dose semanal de bate-papo, conversa e descontração na sua semana. Toda terça-feira a gente está aqui discutindo e querendo ouvir a opinião de vocês também. Se você tem algo a acrescentar, qualepodcast.com.br. Manda lá sua opinião ou no e-mail contato@qualepodcast.com.br. A chave do Pix está na descrição do programa e você pode ajudar também monetariamente, né? Com seu dinheiro a gente vai mais longe. Hoje eu tô aqui com dois participantes que são da banca fixa do Qual é Podcast. Eu os convidei com muito amor e carinho e eles sempre aceitam meus convites. Yuri Laranjeira, tudo bem, Yuri? Tudo excelente, Bruno. Novamente aqui, um prazer poder participar desse bate-papo. E Tamires Silva, tudo bem, Tamires? Tudo bem também. Show. É isso aí, gente. A gente tá aqui pra falar de um assunto que é polêmico, né? Mas vamos tentar deixar um pouco da polêmica de lado, cada um saudavelmente colocar suas opiniões aqui na mesa. A gente vai falar sobre essa polaridade, né? De opiniões que cercam a nossa política brasileira, né? Porque eu falei disso no podcast, um primeiro, né? Antes do Qual é ter convidados, eu falava sozinho aqui, ninguém me escutava. Então, eu falei lá da polaridade, porque todo mundo quer sempre o seu lado lá em cima essa polaridade acaba só atrapalhando a nossa política em vez de nos levar para um caminho correto, né? Então vamos cada um aqui pôr a sua opinião. Dessa vez eu não vou falar sozinho e tem opiniões diferentes da minha. Yuri, gostaria de começar, o bate-papo? Eu gostaria de começar dizendo que, na verdade, essa ideia que atualmente se coloca como polarização política, ou polarização não só política, de costumes também, né, de hábitos, um problema também de ordem moral e etc., muitas pessoas atribuem a um fenômeno hoje de internet, de rede social e etc. Mas eu recentemente tenho me dedicado à leitura de alguns textos antigos, alguns livros que contam um pouco da história, não só do Brasil, mas do mundo no geral, né, do que a humanidade já passou. E o que eu percebo que, na verdade, o que a gente começa a entender que é um fenômeno moderno, ou seja, começou agora nas redes sociais, na verdade ele já tem muito tempo. Se você for estudar um pouquinho a história, a grosso modo, tá, do Ocidente, nos últimos 100, 150, 200 anos, você vai ver que as sociedades elas vivem em constantes confrontos, entende? E grande parte nessa linha, né, que a gente vê acontecendo diariamente, né? Política, hábitos, costumes, direitos e etc. Então, sei lá, no último século XX, nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos a Guerra Fria, nós tivemos ditaduras espalhadas por praticamente boa parte dos países da América Latina, em alguns países da Europa. Nós tivemos o nazismo, nós tivemos o socialismo, nós tivemos o fascismo, tivemos problemas de ditaduras instaladas na América Latina que se diziam combater justamente esses pensamentos, né? O fascismo, ou o comunismo, ou qualquer outra ideologia. E a sociedade, não só a brasileira, mas todas as sociedades no geral, elas passaram por esses processos de polarização. Então eu acredito que não é um fenômeno moderno, pelo pouco que li, é um fenômeno humano que acontece sempre que se tem conflitos de ordem de política ou de mudanças sociais no geral. Certo. E trazendo, tudo bem, a gente entendeu então que isso faz parte da vida do ser humano em sociedade, que isso é uma parte da sociedade, essa divisão, vamos pôr entre aspas aí, mas trazendo agora pros dias que estamos, né? Você acha que o progresso esteve sempre... Porque hoje tudo é lado, né? O lado da esquerda, o lado da direita... E você tem que escolher um, senão você é um isentão e tal. Sim. E você acha que essa questão de progresso sempre esteve de um lado e o conservadorismo do outro? Porque a gente sabe porque em todos os casos, né, como você falou, socialismo, o nazismo, todos esses ismos,
quando ficaram 100% no poder, deu, vamos trocar em miúdos aqui, deu merda, né? Porque nunca, um lado só lá, um lado da balança só no poder, vai sempre pender para o totalitarismo, né? Exato. Então, você acha que do lado... a esquerda vem sempre com essa ideia de progresso e o conservadorismo, vamos manter as coisas do jeito que tá? Ou é sempre essas duas brigas ou não? Então, eu acredito, primeiro, que esses termos, progressismo, ou socialismo, ou conservadorismo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esses termos, porque eles não são engessados como as pessoas pensam que eles são. Eu vou te dar um exemplo de um pensador que eu li recentemente, que é o Henri Thoreau. Então ele tem um livro chamado Desobediência Civil, é o nome do livro, publicado no século, sei lá, 16, 17, nos Estados Unidos. Ele era um libertário radical, né, um homem convencionais. Então ele defendia pautas, por exemplo, para a época, por exemplo, nos Estados Unidos ainda existia a escravidão. Ele defendia uma ideia de que não era justo o Estado, então, cobrar impostos dos cidadãos, no caso dos Estados Unidos, para financiar a escravidão. Por quê? Porque isso era imoral. E na cabeça dele, então, ele não deveria pagar esse tipo de imposto. E foi o que ele fez. Ele não pagou os impostos e foi preso. Este cara que eu tô falando, ele era um liberal americano, um conservador americano, vamos dizer assim. Veja, ele tinha o ideal de libertar as pessoas da escravidão, certo? Mas se você falar que a pessoa ele é um conservador, normalmente no senso comum, grosso modo, vai identificar você com o Bolsonaro, entendeu? Exatamente. Você entende? Como que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Ou vão te identificar com a ditadura, ou vão te identificar com uma pessoa que não tem sensibilidade, que é um cara tosco, que é uma pessoa que não tem cultura, uma pessoa grosseira. Quando, na verdade, o pensamento que se chama de conservador ou liberal, ele é um pensamento extremamente sofisticado, um pensamento extremamente sensível aos problemas das pessoas, só que ele se transformou nessa bobagem que a gente vê no dia a dia. Muito disso aconteceu justamente por conta do que você vê na TV, né? O presidente, por exemplo, do Brasil, ele se diz um conservador e é um imbecil, entende? Se você vê pelo comportamento dele. Então, quer dizer, é uma coisa muito... O senso comum acaba deixando a conversa rasa, meia tosca. A mesma coisa acontece do lado oposto. Então, por exemplo, de chamar de socialista, por exemplo, sei lá, o Lula. O Lula é comunista. O Lula nunca foi comunista, sabe? Ele era um cara que liderava a frente operária, organizava, né, as greves para que houvesse melhoria de condições de trabalho para os operários. Mas se você perguntar para o Lula, você já leu o manifesto do Karl Marx, você leu o Capital, você estudou o Capital, você sabe do que está falando? Ele nem sabe, para ele isso aí é bobagem, entendeu? Ele é mais um personagem importantíssimo para a história do Brasil, inclusive, que quer queira ou quer não estou entrando nesse mérito, mas você entende? As duas nomenclaturas, elas acabam não expressando o que de fato é a coisa, fica uma coisa bagunçada. Exatamente. É preso nesse mar de coisas rasas, né? Temos também a Tamires, que a gente conversou um pouco, né, sobre o assunto antes, e hoje a gente se sente preso, né, Tamires, né? Nem lá, nem cá, e aí se você fala mal de um, automaticamente você tá a favor do outro. Se você fala do outro, automaticamente você tá do lado do um, e a conversa não sai disso, né? Pois é. Hoje a gente tem até medo de dar opinião, né, nas redes sociais, porque o pessoal tá muito... Tá totalmente extremistas, né, as pessoas. Ou se você não concorda totalmente com elas desfazem a amizade. Se você, né, não concorda, desfaz a amizade. Aí se você concorda 100%, aí sim, ok, você é meu amigo, tem os mesmos valores que eu, tem o mesmo caráter que eu, e não é assim que funciona a vida, né? Todo mundo é diferente. Todo mundo tem vivências diferentes, todo mundo tem opiniões diferentes e ninguém é igual.
Ninguém tem pensamento igual. Sim, isso vai muito de encontro, Yuri, e também com um papo que a gente falou sobre direitos humanos, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem os nossos direitos e a gente está numa posição até privilegiada, e aí as pessoas começam a ganhar direitos que já nós já temos e já são adquiridos. Algumas pessoas, não vou falar gente sim, mas trocando em miúdos, né? As pessoas se sentem ofendidas por outras pessoas terem o direito que a gente tem, né? Então, às vezes, eu acho que a questão há muitas pessoas ou políticas querem trazer direitos e oportunidades para outras pessoas e outras classes, e classes que já têm esse direito adquirido se sentem ofendidas ou sentem que perde o direito ao momento que outras ganham, né? Então são como causas feministas, causas que as pessoas se sentem ofendidas por aquilo só existir, entendeu? É aquilo, né? A pessoa tá pensando no que vai agregar a vida dela. Né? Ela vai votar no político, por exemplo. Eu vou votar nele porque ele cuida da saúde, ele pensa na parte da saúde, aí ele vai me dar emprego lá no hospital tal. Eu sei porque minha mãe ela é enfermeira e ela votava com esse pensamento. E aí a maioria das pessoas pensam nisso, no que vai proporcionar, vai agregar na vida delas. E infelizmente não é só assim, né? A gente tem que pensar no todo, na sociedade, o que vai agregar para todo mundo, pra gente ir para frente juntos, né? Mas aí esses pensamentos individualistas acabam tornando o que tá hoje, né? O que acontece hoje. Sim, e aí como o Yuri estava falando, são pensamentos rasos, escolhas rasas que as pessoas têm para vou escolher meu político de estimação, vou escolher o cara da saúde, vou escolher o cara da educação, que é o que os professores geralmente fazem também, né? E estão sempre buscando esses salvadores da minha classe, certo, Yuri? Sim. E uma coisa muito interessante assim que eu percebi fazendo algumas análises é que no Brasil, até mesmo os partidos políticos, eles parecem que eles não têm um programa de fato identificado com aquilo que eles dizem acreditar ou dizem defender. Eles são meio que um tomar lá da cá mesmo, é uma bagunça total. Então, por exemplo, o Partido Comunista, ele sei lá, ele é meio tosco o que eu vou dizer assim, mas o Partido Comunista defende a liberdade. O Partido Liberal defende a ditadura. O Partido dos Trabalhadores, ninguém trabalha. É uns negócios meio que confusos, entende? Então, assim, não tem programa, não tem uma lógica, uma coisa identificada. Por exemplo, o Partido Cristão, né, como já teve aqueles partidos do passado, o Partido da Democracia Cristã. Não, isso, sabe, não de fato era aquilo, onde os cristãos se sentiam representados por aquilo. E boa parte, por exemplo, das pessoas que eu tenho contato, assim, no dia a dia mesmo, não tô falando de bolha de internet, não. Falando no dia a dia, assim, são pessoas comuns, cara, que só querem ter uma vida melhor, ter um trabalho bom, comer uma comida boa, ter uma escola. Elas não têm uma ideologia, elas não têm uma base filosófica sofisticada, onde ela pensa de forma toda ordenada, etc. Elas são pessoas do dia a dia. Minha mãe, por exemplo, o que ela quer? Ela quer ir no mercado e o leite tá um preço decente, quer ter seu filho matriculado na escola, ter uma vacina para tomar. É isso que as pessoas querem no geral, assim, pelo menos grosso modo, né? Sim, e ninguém precisa ter um pensamento muito sofisticado para ir além disso, né? Você ia complementar, então... Tamiris? Desculpa. Não, eu ia concordar, é verdade mesmo isso. Então... Às vezes eu sinto que eu tô, numa confusão imensa, né? Numa bagunça imensa, tem nem que pensar, às vezes. Como se não tivesse ordem e progresso, de fato, né? Então,
Então, seguindo essa linha que o Yuri falou, nem todo mundo precisa ser um filósofo para querer uma melhora na sua vida e pensar que a sua vida deveria ser melhor. Então, pensando politicamente e falando também em planos, eu acho que um governo, se no mínimo, o cara que tá indo lá pro púlpito lá, ou sei lá onde é que os caras falam, vai fazer o seguinte: nosso plano de governo é esse. Pra Amazônia, X. Pra saúde, Y. Pra o transporte, Z. E ter planos traçados de fato pra cada uma. O meu ministro vai ser tal. O cara que entende do assunto, não o Zé Ruela que vai fazer tudo que eu mandar. Como foi o caso de trocar 1 milhão de vezes de ministro da saúde no meio da pandemia. Sim. Isso quer dizer o quê? Então, você mostra um descontrole. O cara não sabe o que tá fazendo. Não sabe. Descontrole total, despreparo. Então, o cara que tava lá, que sabia, que entendia de saúde, não queria fazer o que eu tava mandando, eu vou trocar. Você entendeu? Sim. O que acontece, que eu percebo assim, Bruno, é que o problema é que isso vai descamba sempre num discurso perigoso. Perigoso em que sentido? Olha o que eu vou dizer para você. Isso já era dito pelos gregos antigamente. Eles, não só pelos gregos, recentemente, eu vi até um vídeo do Dr. Enéas falando isso, né, que todo mundo gosta. Hoje os caras gostam desse cara, que também tem umas ideias meio estranhas, assim, né, mas não é o ponto isso. Mas o que eu quero dizer? Bom, o argumento era o seguinte: para ser médico tem que ter o diploma de médico, mas para ser presidente do Brasil, qualquer um pode ser presidente do Brasil, qualquer Zé Mané pode ser presidente do Brasil. Esse é o termo, né? Zé Mané. Quer dizer, uma pessoa que não sabe nada vai ser o presidente. Bom, aparentemente a frase faz sentido. Você fala, é mesmo, né, mano? Então quer dizer, quem tem que ser presidente do Brasil tem que ser alguém que tenha no mínimo conhecimento de uma coisa. Porém, esse é o problema. Para uma democracia funcionar, quem tem que eleger quem vai governar é o povo. E o critério intelectual, em tese, ele não pode interferir na escolha de quem vai governar, certo? Porque a democracia é um sistema de voto popular. Ganha quem o povo apoia, né? Agora, imagine, se só uma elite, ou seja, só os que sabem pudesse governar, nós estaríamos não numa democracia, estaríamos numa aristocracia, onde os aristocratas é que vão dizer os rumos da nação, e o povo, por ser iletrado, não estudou, não tem filosofia nenhuma, não tem conhecimento de economia, etc, não ia poder participar. Exatamente. Só que veja, o extremo também é perigoso, ou seja, uma pessoa também que não sabe nada é complicado. Como é que alguém que não sabe nada vai representar as pessoas? Então tem que se saber o mínimo também. Então aí tem que entrar naquele equilíbrio da balança, né? Tem que ser alguém que tenha, que também não precisa ser um PhD, não, o presidente Lula, ele não era, o Bolsonaro mesmo, ele não é um PhD em nada, não é verdade? Ele é um cara de apelo popular, as pessoas olham pra ele e falam, esse aí nos representa, elege o cara, ele cria uma, né? Até isso ele tem que ter, quer dizer, ele tem que ter um jogo de cintura para criar uma equipe, mesmo que ele não saiba, por exemplo, de saúde, ele criar uma equipe boa, que, meu amigo ali manja, o cara é PhD, estudou, eu tenho um amigo que é economista, eu tenho um outro ali que eu conheço que é bom para a parte de rodovias, etc. E aí você cria um time. Mas me parece que os nossos presidentes, nem isso eles também são bons. Nem para fazer isso eles são hábeis. Nem para montar o time os caras tá... Exatamente. Nem pra montar o time e falar, eu não sei fazer, mas eu conheço um cara que sabe, conheço esse, o fulano, Beltrano. Porque dinheiro, pelo menos pro governo nesse aspecto, não é o problema. Você pode contratar diversos especialistas, na verdade. Falar, vou pagar pra você. O que não falta pro nosso governo é dinheiro. Então, assim, dinheiro tem. O problema é o que envolve por trás, né? Exatamente. Aí... O problema é o dinheiro que tá envolvido atrás de tudo isso, né? Porque... Exatamente. É o que ferra tudo, é coisa do ser humano. Não todos, né? Generalizando, mas... Exato. Porque aí entra um outro ponto, que é a parte moral das pessoas. Por mais que, é onde eu acho que aí não tem nada que ver com educação acadêmica. Por mais que a pessoa seja um PhD num assunto, isso não garante que ela vai ser honesta, que ela vai usar o dinheiro de forma correta,
que ela vai entregar aquilo que, de fato, o povo tem por direito. Que ela vai ser uma pessoa equilibrada. Exatamente. Talvez ela tenha um baita conhecimento na parte técnica de um assunto, mas moralmente, no sentido de corrupção, etc., tem problema. E o Brasil é um país também que a história dele é uma história de corrupção. Desde que ele surge lá na Primeira República, é só problema. É problema atrás de problema. A história do Brasil é uma história de, por exemplo, vários impeachments, presidentes que tomaram golpe, presidente que morreu, presidente que teve que ser exilado, entendeu? É ditadura. É uma bagunça toda. Exatamente. É bagunça atrás de bagunça. Você estava falando, Yuri, que você estava estudando, né, e tal. Eu nunca me interessei por política, nem história, nem nada. Eu odiava essa matéria na escola. E quando foi esse ano, eu comecei eu falei, não é possível, não, eu tenho que começar a entender o que passa pela política, eu comecei a me interessar, né? E aí eu fui estudar desde lá de trás, né? Desde a história do Brasil, de tudo. Aí meu cunhado falou assim, mas o que tem a ver a história do Brasil? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Que a gente tem que saber como que foi, né, desde o início, o que aconteceu para chegar até aqui, né, o que a gente está fazendo aqui hoje. E, é bagunça atrás de bagunça que a gente fica, quanto mais a gente estuda, mais a gente fica perdido, assim, ai meu Deus, e agora? Não tem solução mais. A questão é complexa, porque eu não vejo nem como uma questão de solucionar ou não solucionar. É um problema que ele parece que é um replay, ele só vai se repetindo, ele vai postergando, vai indo. Então, por exemplo, sei lá, eu vou falar do que eu me recordo agora de cabeça, sei lá, década de 30, você tinha o Getúlio Vargas. A Getúlio Vargas fica até mais ou menos a década de 50. Ele foi o primeiro ditador da história do Brasil, assim, pelo menos na era moderna, né, de começar ali já com atos autoritários, etc. Daí você vai para a década de 60, aí você tem, sei lá, o Juscelino Kubitschek na época, né, que era o cara que construiu Brasília, etc., quase que deixou um monte de problema de inflação no Brasil, Brasil numa situação meio complicada, etc. Aí depois você vai, sei lá, aí já logo vem a ditadura, né, final da década de 60, 64 ali, já começa a ditadura militar, e aí você tem, quer dizer, aí ficou até 85, se eu não me engano, com ditadura, e nesse processo que é o tema, a polarização. Você imagina, a ditadura militar foi um regime de polarização total, porque as pessoas eram perseguidas, as pessoas eram mortas, você não tinha liberdade de expressão, era um problema grave na nossa sociedade. Aí, quando foi ali no metade dos anos 80, tem aqueles protestos nas ruas, não sei o quê, diretaço já, aí tem o primeiro presidente eleito lá. Se eu não me engano, era não sei se era Sarney, Tancredo Neves, é um personagem desse, acho que é o Tancredo Neves. Aí depois vem o Sarney, o Brasil estava batendo recorde de inflação nessa época, então as pessoas, meus pais mesmos contam naquela época, as pessoas iam no mercado, saia comprando tudo, tinha gente que ficava fiscalizando os preços nos mercados, né? Chamava-se de fiscais do Sarney, fiscalizavam os preços nos mercados porque os preços ficavam oscilando o dia inteiro, as pessoas não tinham o poder de compra do brasileiro, foi a zero, e aí virou aquela confusão, as pessoas fazendo um monte de manifestação, etc. Aí vem o primeiro presidente do Brasil, que foi o Collor, anos 90, 91, 92, se eu não me engano. Aí quase faliu, quer dizer, quase faliu não, ele quebrou o Brasil de novo. Foi a maior história de inflação da história do país. Aí depois vem a moeda, que foi a troca, 94, o real. Aí depois começou a privatizar o Brasil e aquela confusão toda. Quer dizer, veja, até chegar onde nós estamos hoje, foi só problema atrás de problema e polarização em cima de polarização. Entende? Não tinha essa história de que hoje o povo é polarizado, que hoje as pessoas estão cada vez mais malucas, etc. Se você olhar para o passado, talvez fosse até pior. As pessoas... se você for ver, no século XX, aí, quantas barbáries nós assistimos? Sim. Não só no Brasil, isso era generalizado, era em todas as nações. Outro fenômeno importante que eu acabei me esquecendo, teve a Guerra Fria, certo? Até
começo dos anos 90 tivemos a Guerra Fria, então quer dizer, o mundo todo com medo ali de repente estourar uma terceira guerra mundial entre os Estados Unidos e a União Soviética, Muro de Berlim caiu na Europa e aquela confusão toda, e o mundo todo o tempo polarizado, todo o tempo, ó, todo mundo com medo de repente explodir uma guerra aí e os caras explodir o planeta, né? Então é importante fazer esse recorte histórico, perceber que a história ela traz pra gente essa noção de, como posso dizer, de prudência, de resguardo, de ficar mais esperto com esse negócio de política, sem ficar nessas utopias de que, ano 2022 nós vamos eleger um cara aí, o mundo vai mudar, o Brasil vai... O problema são, nesse caso, como você, desculpa te interromper, mas... Não, tudo bem. Acho que complementando esse final que você ia dizer, que o Brasil, às vezes, procurando um salvador da pátria, né? Um cara que vai chegar lá e vai mudar tudo. Né? Exato. Na verdade, isso não aconteceu só no Brasil, e aconteceu em várias partes. E todas as vezes, sem exceção isso, não, eu pelo menos desconheço, todas as vezes que um presidente ou um líder político entrou na dianteira de uma nação e disse que sabia o que era bom, o que era correto e o que ia fazer aquela nação prosperar, deu em ditadura. E eu não conheço caso diferente. Vai dar em ditadura, é isso que acontece. Porque aí, a única forma de você implementar um negócio desse é você passando por cima da vontade de todo mundo. E calando a boca de quem não concorda, né? Exatamente. Mais pra frente, né, agora, nesses últimos anos, o que eu acho que tem acontecido das pessoas falarem, agora é a época da polarização, porque todo mundo tá aí, sabe o que fala e não sei o que. Eu acho que a internet, tudo bem, ela deu essa voz pra todo mundo, né? Sim. E a gente tem o cenário político entrando cada vez no mundo dos jovens, cada vez mais. Porque antigamente, eu vou falar de mim. Nunca eu, com 8 anos, se me perguntasse, tudo bem, sei lá, perguntar quem é o presidente do Brasil, eu sabia, né? Mas porque eu vi uma vez na escola. Mas a pessoa falava assim, fala o nome de um senador, fala o nome de um vereador. E muitos escândalos sempre correndo no nome desses caras. Mas eu com jovem, sei lá, com 10, 11, até meus 15 anos, cara, a gente não tinha essa exposição, porque a gente não ficava na frente de uma tela exposto a tudo que tá acontecendo. Então hoje, se você abre, vamos supor, uma criança que tenha um Facebook, ele segue um tio dele. O tio dele vai lá e posta fulano de tal em escândalo, tararau. Ele já tá exposto àquilo, entendeu? Eu acho que os jovens também estão mais interessados hoje em dia. Eu não sei se interessados em ver o mundo e ver as coisas mudar. Ou se pra ver o parquinho pegar fogo, tá ligado? Não, interessados, assim, em saber do que tá acontecendo, assim, das coisas, da política, então, em si, assim, no geral. Porque eu, pelo menos, quando eu tinha uns 10, 13 anos, assim, eu não me interessava em nada disso. Eu não queria saber, tipo... Eu queria saber de viver minha vida, não queria saber. E a minha sobrinha, por exemplo, tem 13 anos e ela já entende mais do que eu quando tinha a idade dela, entendeu? Entendo. O que eu tenho percebido é que essa questão política atual, moderna, ela é mais um marketing pessoal do que, de fato, uma questão de que a pessoa saiba do que está falando. Esse é o meu entendimento. Porque, assim... Parece mais que assim, eu quero parecer um cara legal, quero parecer um cidadão de bem. É simples, eu vou no meu Instagram e posto assim, viva o SUS, ou Bolsonaro é genocida, ou Lula é idiota, ou Lula ladrão. Para o meu núcleo, ou seja, para o meu nicho, dentro da bolha que eu viver, quem lê aquilo vai falar, o Yuri é um cara da hora, isso mesmo, tem que ser contra o Bolsonaro, ou tem que ser contra o Lula, você é um moleque conceituado. Eu acho que é muito mais isso do que, de fato, as pessoas estarem preocupadas em pensar ou filosoficamente como que o negócio funciona, ou tentar, de fato, esclarecer melhor o ponto, entende? Eu acho que é mais uma questão de propaganda, de imagem, do que, de fato, o cara é alguma coisa no sentido de efetivo de querer, de fato, ele está preocupado com a situação, etc, etc. Verdade. Também. E você acha, assim, na minha opinião, né,
humilde opinião aqui, eu acho também, assim, que é importante, né? Tem gente que é famosa, a gente vai falar de casos de youtubers, sei lá, galerinha que tem um pouco de influência hoje na internet. Um cara que tem 500 mil seguidores, sei lá, ali tem uma voz ali, né? Você acha que essa galera, eles devem fazer, sei lá, porque às vezes o cara também tá, eu não vou falar de lados, né, porque tudo é lado, mas você acha que o cara com esse alcance, você acha que um cara, se ele sente propriedade e conhecimento, você acha que ele deve falar sobre, ou, sei lá, oposição ao governo ou a favor do governo? Você acha que esse tipo de gente tem que ter essa exposição? Artista falando. Eu penso assim, ó. Se ele é artista, acima de tudo, ele é um artista, certo? Então ele faz aquilo que se propôs a fazer. Ele é músico. Faça sua música, faça sua arte. Beleza. Agora, eu acho que ele não tem... Eu penso diferente. Eu acho que ele não tem obrigação de se manifestar politicamente. Sabe por quê também? Porque para eles, normalmente, não tem uma terceira via. Eles têm sempre que apoiar o A ou o B. É uma coisa meio binária. E por isso fica polarizado. Por isso fica polarizado. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente, eu assisti o documentário do Bob Marley na Netflix. Eu já tinha visto um outro documentário e assisti esse novo do Bob. E o Bob Marley, ele é um personagem histórico muito interessante e importante para a Jamaica, porque, veja, ele vivia numa situação na Jamaica em que você tinha dois partidos de oposição, mais ou menos como hoje nós temos no Brasil. Seria uma coisa equivalente ao PT ou o Bolsonaro, certo? E na Jamaica estava tendo um conflito gigantesco. Então, aí o Bob Marley, ele é chamado para comparecer no local e falar, não, você tem que apoiar isso, tem que dar o seu parecer, Bob Marley. Aí o Bob Marley pega e fala assim, olha, lógico, a resposta dele, muita gente não gostou, mas olha o que ele disse. Ele disse assim, olha, eu sou adepto de uma religião Rastafari. Eu só acredito em um tipo de governo, o governo de Deus. Bob Marley falou, eu jamais vou apoiar nenhum tipo de governo humano, porque para mim os governos humanos são todos falhos e todos são ilegítimos, porque eles escravizam as pessoas, eles matam as pessoas, eles usam as pessoas para se promover, etc. Foi essa a resposta do Bob Marley. Eu não apoio os marxistas, eu não apoio os liberais, eu não apoio nada disso. Para mim isso é lixo. Tudo bem. Passou um tempo, tentaram matar o Bob Marley. E tentaram matar ele justamente por motivos políticos, porque ele não quis apoiar nenhuma das partes, tentaram tramar contra a vida dele. Bom, não satisfeito, tentaram tramar contra a vida dele contra a esposa, a família dele, inclusive a esposa dele foi baleada no ocorrido, né? Que entraram na casa dele lá, etc. Bob Marley foi morar na Europa, se não me engano na Inglaterra, e ficou lá exilado um tempo. Depois, ele faz um show na Jamaica e ele consegue reunir os dois líderes desses dois partidos da Jamaica. E nesse show, ele consegue fazer com que essas duas entidades deem as mãos e fazem um sinal de paz, né, de harmonia social, né, para que eles possam conviver de forma pacífica. Foi isso que o Bob Marley fez lá na Jamaica. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que um artista, principalmente hoje, dificilmente vai se posicionar dessa maneira. Normalmente ele vai tomar um lado. E qualquer lado que ele tomar, ele vai tomar pancada. Certo? Qualquer lado que ele tomar, ele vai tomar pancada. Seja do A, seja do B. Mas o que mais me preocupa é que muitos artistas estão deixando de ser artistas para ser ativistas. Entende? O Mano Brown, recentemente, aí, na última eleição, no comício do PT, ele falou assim, eu prometi que nunca mais ia subir num palanque para falar sobre política, porque isso aqui, para mim, não é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer música, eu gosto de fazer rap, eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar a história das coisas. Isso aqui, para mim, é patifaria. Mas eu tive que subir aqui de novo para falar. E o que ele fez? Fez uma baita crítica ao PT. E ele é do Partido dos Trabalhadores, fez uma baita crítica. E muita gente vaiou, não gostou, e ficou por isso mesmo. Então, assim, ele tentou tomar uma posição. Você pode ver que hoje em dia, dificilmente ele fala alguma coisa, ele se manifesta. Por quê? Porque nas redes sociais é complicado. Tudo que você fala vira baderna. Vira um furacão, né? Então, você... como você disse, se a pessoa vira lá e posta Viva o SUS ou qualquer coisa assim, é comunista e não sei o que, e cadê o Lula? O Lula tá preso, não sei o que, ficou um negócio cansado, né? E outra, isso muita coisa que eu tenho visto, né?
tem me deixado até preocupado, velho. Porque as pessoas que eu via no meu convívio social, sendo pessoas bem sensatas, querendo pensar de uma forma pra frente, não pensando no futuro de fato, né? A pessoa fala assim, ou posta meme, qualquer coisa assim, nem Lula nem Bolsonaro, não sei o que. Aí já você é criticado se você não quer o ladrão ou o genocida. Você entendeu? Exatamente. Porque é justamente isso que polariza, porque é uma coisa binária. Ou é um ou é outro. Não tem outra opção. Entendeu? E aí eles tomam uma decisão, na verdade, aí eles julgam o seu caráter de acordo com essas duas posições que não podem ser alteradas. Como é que você vai julgar o caráter de um indivíduo por uma escolha que de fato na verdade é uma escolha que nem é uma escolha, né? Como é que é como escolher morrer torturado afogado ou queimado? Qual que você escolhe? Que escolha é essa? Eu não quero essa escolha. Eu quero uma outra possibilidade. É muito triste isso. Porque as pessoas estão perdendo a noção, eu acho. Porque... esqueci o que eu ia falar. Você chegou a perder a amizade? Eu sempre esqueço, né? Vira e mexe e dá uma esquecida. Mas deixa eu tentar puxar aqui. Você chegou a perder algum tipo de amizade? Parar de falar com parentes, essas coisas? Eu não. Porque eu sou muito, assim... tranquila, digamos assim. Eu sempre acho assim que eu não tenho que apoiar nenhum nem outro, porque eu não sou a favor de fanatismo de nada, nem nem não gosto de idolatrar ninguém, né? Nunca fui muito fã, assim, sabe, de cantor, sei lá do que, e isso serve pra política também. Acho que a única pessoa, tipo Bob Marley mesmo, a única pessoa que eu acredito em Deus e idolatro só ele. Então, eu não aguento ver as pessoas idolatrando esses políticos. Eu não sei, eu fico morrendo de raiva, eu fico nervosa até. Porque se cada um fizesse a sua parte e vivesse a sua vida, seria tão melhor. E não tem nenhum político que a gente pode falar assim, esse daí é bom, vamos votar nele. Aí que fica mais confuso ainda, você fica mais perdido ainda. Tem uma frase, isso faz parte de uma linha filosófica mais liberal, mas tem uma frase assim que eu acho que cabe bem, que diz assim, o governo por essência ele já é mau, o poder é mau por essência. Ou seja, então a gente já tem que partir do princípio assim, olha gente, o Estado é um mal necessário, ele tem que existir, mas ele é um mal necessário, ele já é mal por essência. Então a gente tem que tomar cuidado com ele. A gente não pode achar que ele é a solução dos problemas sociais, de que é ele que vai mudar o mundo ou o Brasil. Pelo menos assim penso eu, tá? Pode ser que existam pessoas que pensam diferente. Eu estou dizendo como eu penso. Então, eu acredito mais no indivíduo como o promotor da mudança social. Em que sentido? É lógico, tem que ter uma estrutura mínima para que as pessoas possam, uma educação, um sistema de saúde básico, alguma coisa para que as pessoas possam, ter a sua vida, o básico ali meio que garantido. Mas eu acredito mais que, de fato, a mudança vem do indivíduo. Ou seja, as pessoas que trabalham, as pessoas que constroem as casas, são as pessoas que mudam suas famílias, seus rumos, etc. Até parece assim que tudo que acontece, tudo é o governo que está na frente. Quando boa parte do que a gente faz na nossa vida não tem nada a ver com o governo. É exatamente isso. A escolha entre você, por exemplo, pessoa que você vai casar ou não vai, as amizades que você vai fazer, o modo como você vai interagir no seu trabalho, etc. Como você vai levar a vida, né? Como você vai levar a vida, isso não é o governo que vai decidir por você. É exatamente isso. E as pessoas ficam esperando muito pelo governo. Exatamente. Muito. Tipo, eu só vou fazer isso se o governo me der. Eu vou trabalhar assim se o governo... Tanã. E aí não dá pra ficar esperando pelo governo. Você tem que seguir sua vida e levar sua vida. Eu acho assim, lógico, temos que sempre lutar por melhorias. Sim, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo também de um personagem que eu acho muito importante, que é o Dr. Martin Luther King. Ele, no modo de pensar dele, ele tinha a crença religiosa dele. E o Yuri é todo estudado, né? Eu tô aqui toda... Não, toda... Não, sem problema. Pode falar.
o que ele pensava? Ele dizia assim, mais ou menos isso, assim, ó. Temos o problema, por exemplo, tinha um problema do racismo nos Estados Unidos. Bom, nós temos um problema. Nós temos que resolver esse problema. Temos que pedir para que o governo pare de interferir na vida dos negros nos Estados Unidos e que melhore as condições de vida. Mas boa parte dos problemas nós também temos que procurar resolver. Como? Na nossa comunidade, com o nosso povo, conversando com as pessoas. Por exemplo, que é um problema que ele falava, dos negros, por exemplo, se envolverem com drogas. Bom, você já vive numa sociedade complicada, que tem problemas de racismo, no caso dos Estados Unidos, era estrutural mesmo. A constituição do sistema era toda bagunçada. Então, quer dizer, se você já sabe como age a polícia, se você já sabe como age o sistema, você, que é uma pessoa que quer ser bem-sucedida dentro desse sistema, ou quer pelo menos lutar e viver por mais tempo, você vai ter que se adequar a ele e criar estratégias para sobreviver. Entendeu? Não é... Pô, você tá vendo que, por exemplo, no Brasil... Vou te dar um exemplo. Bom, você tá vendo que a polícia no Brasil é extremamente violenta, certo? Aí você vai pegar o seu carro e vai para um meio de uma vila, de uma rua, vai abrir o som do seu carro, vai colocar um monte de gente dançando no meio da rua, com bebida, com droga, com um monte de coisa. Aí a polícia vem, bate em você e você acha que... não sei. Como você não sabe? Você já sabe como a banda toca por aqui. Os caras vão chegar e vão descer o cacete em você. É isso que vai acontecer. A polícia vai te matar. Sim. É isso que vai acontecer. A polícia vai te matar. Mas isso é um absurdo. Tudo bem, mas é um a menos que já morreu. Que poderia estar vivo. Bastava ter um pouquinho de estratégia. Pelo menos assim eu entendo. Você entende o que eu quero dizer? Sim. Falta um pouco de noção das coisas. Faltava ter um pouquinho mais de consciência, né? Que a gente vive num mundo com regras e leis. Né? O mundo inteiro tem regras e leis, né? Não é só o Brasil. Então, assim, se você tá vendo que o caminho tá te levando pro buraco, você vai insistir nisso? Quer dizer, aí você tá sendo vacilão. Como é que você quer viver? Como é que você quer viver bastante e meter na cara o cano na cara do trabalhador, né, Yuri? Aí não dá, né? Então, beleza. Por exemplo, vamos lá, no Brasil nós temos um problema sério, por exemplo, com jovens, né, com droga e o caramba. Beleza. Que é a mensagem então que nós temos que passar para os jovens? Toma cuidado com as drogas. Porque isso aí tá destruindo, não tá destruindo agora, já vem destruindo a nossa juventude há muito tempo. Não é de hoje isso daí. Não tem novidade nisso aí. Então nós temos que fugir disso, porque isso aí vai atrasar nosso lado. A vida na periferia é difícil, eu sei que é, eu nasci aqui, eu sei como funciona. É difícil porque não tem escola, eu sei, não tem um monte de coisa. E se eu também não andar na linha, aí eu vou terminar de me afundar no buraco. Aí eu tenho duas opções, ou espero um dia o governo, ou a escola decente aqui na vila, não sei o que, o posto de saúde funcionar. Até isso aí acontecer, se eu for ficar esperando, e aí eu preciso viver, eu preciso caminhar. Então eu não posso ficar só esperando chegar. Enquanto não chega, eu tenho que fazer meu corre. Exatamente. E o meu corre qual que é? Qual que é o meu corre? Eu vou andar na linha, ou se eu sei que a polícia aqui já, os caras falta com respeito, eu já vou até evitar sair à noite aí, porque senão os caras vão me pegar e vai me zoar. É assim que funciona. Sim. Agora você vai querer dar uma despertão aí, não, eu sou vida louca, eu sou não sei o quê, eu vou combater o preconceito. Então, aí você vai combater o preconceito, o maluco vai te dar um tiro, você vai ser esquecido e é mais um que se foi. E tem muitos jovens assim também, né, que são de periferia. Eu também cresci, né, na periferia, estudei em escola pública da prefeitura, atrás era uma favela e tal. E lidar com esse tipo de comunidade, assim, realmente é difícil, né? São pessoas de vários níveis, né? Só que, assim, você tendo uma estrutura familiar boa também, né? E eu acho que vem muito também de caráter, né? A pessoa já nasce com um caráter bom ou ruim, eu acho. Independente se a pessoa também é uma educação ótima ou uma educação ruim. Eu acho que tem muito disso também. E aí você tá na escola lá, já me perdi já. Você tá na escola lá, crescendo, estudando com um monte de pessoa que não tá nem aí pra nada. Aí a escolha é sua, se você quer seguir com eles ou se você quer estudar e seguir sua vida, conseguir suas coisas e conquistar, né, suas coisas, independente se você tá na escola rica ou na escola de pobre. Sim, criar o mínimo do pensamento crítico, né, talvez, porque... Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu vejo como, por exemplo, uma espécie de sagacidade. Nos bairros de periferia, normalmente, as pessoas não têm, de fato, acesso
a educação, etc, etc. E aí, um dos motivos, né, que as pessoas alegam que as pessoas vão para a criminalidade ou etc, é justamente por conta dessa carência. Talvez possa ter um fator de importância nisso. Mas aí eu volto a dizer, se você for ver a história, por exemplo, desses líderes aí, Martin Luther King, Malcolm X, por exemplo, ele foi preso, cara. Depois ele se converte ao Islã, muda de vida, etc. Tudo... Ou seja, ainda eu acredito na possibilidade da escolha do livre-arbítrio, sabe? Quando você coloca todos esses empecilhos e diz que nada é possível, bom, aí tá tudo condenado, aí não tem o que fazer mais. Aí nós já estamos condenados. Então, quer dizer, não há o que ser feito. Tá todo mundo aqui condenado a virar um desempregado, um criminoso, porque as situações aqui são difíceis. E não é isso que eu vejo. Eu pego o ônibus, quer dizer, agora eu não pego mais, mas pegava o ônibus todo dia no ponto. Ali você vê, mano, dezenas de trabalhadores, pessoas se esforçando, estudando, indo para a faculdade, indo para o curso, para tentar melhorar suas vidas, mesmo diante de todas essas dificuldades. Temos que cobrar o governo para que isso melhore? Óbvio. Mas enquanto o governo não chegou, amigo, nós vamos ter que correr atrás. Sim. E sempre foi assim com o meu pai, foi assim com o meu avô, foi assim com o meu vizinho, foi assim com praticamente todo mundo que eu conheço. E tentar ser assertivo nas escolhas, tanto da vida quanto nas escolhas políticas, porque hoje a gente tá... E outra, a gente tem sempre teve o voto secreto, né? Então... Você não precisa falar pra ninguém. Você votou. Você não precisa falar pra ninguém que você votou. Você vota o que você quiser. Mas a gente é obrigado agora a falar. Agora se a gente não se a gente não se posicionar, a gente é neutro. Exatamente. E hoje tem uma música do Criolo que ela entrava em 2 pontos aqui, né? Que ele fala... no Brasil, o plano de pobre no Brasil é não ficar doente, né? Que aí foi o que a gente falou lá atrás, sobre a questão de ficar esperando tudo do governo, mas vamos se cuidar, não vamos usar droga e tal. E outra coisa que é muito real hoje, que é tanto para um lado quanto para o outro. Se você tem opinião, no Brasil quem tem opinião morre. Então, por um lado ou pro outro, se você tem opinião pro Bolsonaro, a esquerda te mata. Se você tem opinião pró-esquerda, a direita te mata. Então, é isso, né? Como eu já falei, o voto secreto, você não precisa ficar espalhando pra ninguém quem você votou, mas tem... E outra? Pode falar, Yuri. Tem uma terceira opção, cara. Você pode anular o seu voto, ou, se você quiser, você pode não votar. Entende? Você não é obrigado a escolher. Mas aí... Eles vão julgar também, que você... eles vão julgar que você tá interferindo, né, na escolha. E aí eles vão fazer todo aquele contorcionismo moral para provar que se você não votar no candidato que ele acha que é o que merece, você é um fascista, você tá a favor do extermínio do povo operário, toda aquela conversa, né? É verdade. Entramos no consenso, então, de que se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Não, mas eu vou ter uma atitude bem conservadora aqui. Eu acho que, então, nesse caso, nem entra nesses debates, nem entra nessas conversas, porque isso, de fato, não vai mudar nada. Você só vai arrumar uma dor de cabeça e a gente fica enchendo o seu saco. Você viu alguém começou a falar, aí mete o pé, sai fora, muda de assunto. Não ficar estressado só à toa. Uma outra coisa, cara, lembrei disso. A gente tá aqui conversando disso, achando que também isso aqui é novidade. Eu tenho um livro aqui que, inclusive, eu não sei nem onde ele tá aqui, mas eu vou procurar depois. O nome do livro é A Amizade. E o livro é de um filósofo grego chamado Cícero. Esse livro é bem antigo, acredito que seja até antes de Cristo esse escrito aí. E tem uma parte do livro, o livro dedicado a uma amizade saudável, salutar. O escritor tem uma hora que ele fala que, por exemplo, um dos motivos que na sociedade em que ele vivia de acabar as amizades e que ele não via sentido nisso era por motivos políticos. Veja, isso que nós estamos falando hoje, o cara há 2.000 anos, sei lá, 1.500 anos, eu não sei quanto tempo atrás. A pessoa que está ouvindo aí depois pode dar um Google e pesquisar de quando que é esse livro aí do Cícero, A Amizade. Vai saber exatamente a data em que foi escrito isso aí. Quer dizer, o cara estava falando exatamente sobre isso, de que assuntos políticos, quando levados a cabo mesmo, se os dois ficarem batendo naquela tecla, ao extremo, a amizade vai sucumbir. E aí você perdeu a amizade por conta de uma bobagem que não tinha fundamento, não tinha lógica. E coisas que você não, automaticamente você não muda porque parou de ser amigo do cara, né?
Eu falo, Exatamente. Tamires é isentona, que é mesmo. Não, zoeira. A Tamires é isentona. Não toma lado nenhum, não sei o quê. E aí eu corto essa amizade dela como se isso fosse resolver o problema do país. Exatamente. Você entendeu? Os caras levam como se, nossa, eu vou parar de falar com meu pai porque meu pai é Bolsonaro, não sei o quê. E isso não vai resolver o problema do país, gente. Exatamente. Então, entendo que não existe toda essa discussão, muito dela, né, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Exatamente. E parem de ser loucos e acabar com as amizades. Porque isso também não é novo, não é uma ideia original nossa que a gente inventou isso daí. Isso aí já é falado pelos nossos antepassados. Pergunta pra sua avó, isso aí sua avó já sabe disso há muito tempo. Exatamente. Ela fala, meu filho, não dê ouvido pra esse povo não, fica na sua, cala sua boquinha, pega suas tralhas, vai trabalhar e não fica de conversa não, que isso aí só atrasa a sua vida. Exatamente. Eu lembro quando tinha... Pode falar, Tânia. Pode falar. Pode falar, senão você esquece. Eu já sou péssima de memória depois do Covid, então já esqueci. Mentira. É verdade. Lembrei. Quando no começo das eleições lá do Bolsonaro, né? E tal, o pessoal tava votando e tal. Tinha a turminha do Bolsonaro, a turminha do PT e tal. Aí eu lembro muitas vezes o pessoal do Facebook postando assim, se você votou no Bolsonaro, já desfaz a amizade aí. Sim. Que eu não vou aturar. E falava, como era que falava? Fascista, né? Sim, vou aturar sim. fascista no Chamava meu muito Facebook. de fascista na época. Com certeza que lá eu só olhava aquilo e pensava, meu Deus, a que ponto chegamos? Pois é. Sim. É bem tosqueira mesmo, bem baixo o negócio. Tem considerações finais a fazer aí, Yuri? A primeira coisa, assim, não precisa ser um expert, não precisa ser um estudioso, um PhD de nada, ter diploma, não, cara. Basta ler alguma coisinha ou outra, prestar atenção num jornal decente, que de fato informe você, que te passe uma orientação, para você ter pelo menos uma noção, estudar um pouco da história, como também citou, da história do seu país, do Brasil, e não só do Brasil, do mundo, pra você ter porque aí amplia a sua noção, né? Você fala, caramba, isso talvez a gente tá brigando aqui por isso, mas isso não é novo, isso já aconteceu. Como é que lá no passado as pessoas lidaram com essa situação? Como que foi resolvido esse impasse lá atrás? Será que vale a pena a gente ficar nessa polarização, como é o tema do podcast de hoje, né? Será que vale a pena? Por que a gente está fazendo isso? Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente também não tem que procurar se informar um pouco mais para poder ter uma opinião minimamente embasada, né? O mínimo. Assim, por exemplo, por que a gente vai para a escola? Para saber o mínimo. Ninguém sai de lá um expert. Vai saber fazer uma continha, ter uma noção de história básica, ter uma noção de filosofia básica, dos assuntos. Eu sei que a nossa educação é uma porcaria aqui, né, a pública principalmente, mas se você fizer um pouquinho de esforço, dá para aprender alguma coisa. Na verdade, pelo menos a história básica aí. Com certeza. Agora tem o YouTube, né, que tem várias informações. Tem que tomar cuidado porque tem muita bobagem também, né? Também tem, mas tem uns canais bem confiáveis, assim. Eu Hoje só tem acho bastante assim podcast aí com os especialistas, né? Com vários filósofos, vários especialistas em diversos assuntos. Assiste um podcast. Historiadores também. Tem aquele café filosófico. Assiste uma aula, dá uma olhada, vê o que talvez aquilo vai ajudando você a ser um pouquinho mais, como se dizer, aberto a ouvir mais as coisas, a entender melhor as coisas. E eu acho também que o pessoal, quando vê alguma notícia, alguma coisa, algum compartilhamento no Facebook ou no WhatsApp, procura saber se é verdade antes de passar essa informação adiante, assim, e também tem muitas pessoas que leem só a chamada da notícia e quando você vai ler o conteúdo, não é nada daquilo que está na chamada, que é realmente para chamar a atenção da pessoa. A pessoa só vê o título só e já espalha uma notícia nada a ver com nada. Aí começa a falar bobeira. Outra coisa também, as pessoas, e isso é até por conta do próprio algoritmo das redes sociais e dos meios
Como eles funcionam? Eles funcionam meio como um sistema de bolha. As pessoas, elas ficam... Isso tem até documentário, né? Que mostra como isso meio que funciona. Então, as pessoas ficam meio que... Vamos se dizer que você é identificada com o grupo A. Vai chegar só informações para você daquele grupo. Não vai chegar do grupo oposto. E o contrário também é verdadeiro. Então, você fica recebendo somente aquelas informações sem saber como, de fato, sem uma contraposição daquilo. E aí você acaba ficando bobo, né? A verdade é essa. Porque uma pessoa que não compara as informações, né? E hoje é nítido, tá? E para mim isso é claro. Não existe jornalismo, pelo menos eu não vejo isso. Não existe, na minha opinião, hoje, atualmente, jornalismo imparcial, que tem uma visão de mundo, que não tem uma visão de mundo, que não tem uma ideologia, que não tem um modo de pensar. Para mim, não. Eles têm um modo de pensar, eles têm sim um projeto ideológico, um projeto de mostrar a realidade da forma como ele acha que lhe convém, e pronto. E o que também para mim é normal, isso aí é assim que funciona, é um direito deles. Porém, a pessoa que quer de fato estar bem informada, ela não pode seguir nessa linha, ela precisa ler outras fontes. Verdade. Assim também, não sei se vocês passaram por isso na época da faculdade, quando os professores sempre falavam de algum assunto assim, eles davam a opinião deles, né? Exato. E aí os alunos geralmente já iam pela opinião do professor, sem procurar saber, né, como foi a real história, para você tirar suas próprias conclusões, assim. Exato. E por isso que foi um dos motivos que eu procurei estudar desde o início. Eu não queria saber a opinião de um lado do outro, eu queria saber como aconteceu para eu tirar minha própria conclusão, para eu ter minha própria opinião política. Correto. Eu já pensei de forma meio fechada, assim, algumas vezes na minha vida, depois mudei isso. Mas acho que até não é normal, acho que todo jovem em um momento vai ficar meio bitolado em um assunto, vai ficar meio perdido, vai ficar, essa é a única verdade. Mas eu gosto de trabalhar sempre com a ideia de hipóteses, de teses. Para mim fica mais fácil para as pessoas poderem entender. Ou seja, eu vou te apresentar uma tese. Vamos supor, vou falar de mim, Yuri. Eu, por exemplo, tenho fé. Sou, vamos dizer, um cristão. Vou te apresentar a hipótese cristã de mundo. Essa é uma hipótese, não estou dizendo que é a verdade absoluta. Tem aqui um livro, esse livro conta uma história, tem um personagem chamado João, tem o Jesus Cristo, e tem essa história. E o desfecho dessa história é isso aqui. Tem uma moral a se seguir, tem uma ética, tal. O que você acha disso aqui? Eu achei interessante. Bom, então, agora eu vou te mostrar uma outra hipótese, que é a hipótese judaica. Tem uma outra hipótese, que é a hipótese hinduísta, tem uma outra hipótese, que é a hipótese do Islã. Tem todas essas hipóteses aqui, Todas essas daqui dizem que tem um Deus e que tem uma verdade a trazer para a humanidade, que tem uma possível solução para os problemas através de uma divindade, por exemplo. Leia elas, entenda elas. E aí, no final, você tira suas conclusões de qual que você talvez se identifique mais. Eu acho que na política também não é diferente. Na política também não é diferente. Tem o fulano, tem o filósofo A, tem o filósofo B, tem o C, tem o D, esse pensa assim, esse pensa assado, e normalmente, que é o comum, eles debatem entre si, eles tentam refutar, né? Um tenta refutar o outro, e assim a ciência segue, ela vai avançando dessa forma, um tentando refutar o outro, talvez um acerta aqui, um acerta lá, e aí você vai criando então uma bagagem, vamos dizer, intelectual, e aí você vai evoluindo e criando o seu modo de pensar. Ele não é 100% original porque você se baseia na ideia dos outros, mas ele tem o seu, vamos dizer assim, o seu perfil, né? Agora, como você falou, nas escolas, não no meu caso, porque eu estudei escola pública, então na escola pública não tem pedagogia nenhuma, lá o professor nem sei o que vai fazer lá, mas talvez na universidade aí a coisa muda um pouco, os professores sim têm um viés ideológico, seja ele para A ou para B ou para C, e normalmente eles não permitem que as pessoas exponham outros modos, outros pensamentos. Ou é aquilo, ou ele nem quer escutar. Sim. Passei por isso muito na faculdade. O equilíbrio é a base de tudo, inclusive na política, gente. Show. Se você pegasse um pouquinho do que era bom, que é bom de um lado e o que é bom do outro, e juntasse, nossa, ia ser perfeito. Mas, né, não é assim que as coisas vão andar. Mas é isso, cada um tem a sua opinião, e eu não tenho
opinião nenhuma dos dois lados. Eu acho assim que o presidente é um babaca que não sabe se posicionar, não sabe falar, não, tem um monte de defeito. Mas eu acho também que quem xinga ele, quem quer que ele morra, é pior ainda, que não pode pensar desse jeito, que eu acho que a gente tem que ser superior a isso. E é isso. Fechou. Que eu acho que quem fala mal do sujo, do mal lavado, né? Tem lá a expressão lá. Tem que ser limpinho, né? Antes de falar dos outros. Né? Como Não, diria... nem todo mundo é perfeito. Ah, não, tudo Nem bem. todo. Mas assim, é aquela velha máxima, quem não tem tanto de vidro que atira a primeira pedra, né? Verdade. Não, você vai falar mal de uma pessoa, tipo, destilando ódio, Uhum. entendeu? Pra cima dela. Aí não tem como te defender. Não, aí não tem conversa, né? Vira, como diz o Yuri, estamos rumo à bárbare, a barbárie, né? Barbárie, né? Barbárie, né? É uma barbárie. Infelizmente. É isso. Pessoal, pra quem tá aqui até agora escutando a gente aqui falando, destilando nossas opiniões, não ódio, as opiniões. Muito obrigado de verdade, de coração. Quem tá acompanhando a gente, o Qual é Podcast sai toda terça-feira e toda quinta-feira tem o Qual é a Sua, com o nosso convidado Rafael Lopes, que também tá fazendo parte aí da nossa banca fixa. Se vocês querem mandar opinião, contato@qualepodcast.com.br, e se quiser participar, tem também no qualepodcast.com.br um formulário para você preencher e a gente entra em contato, beleza? Valeu, pessoal. Boa noite. Obrigada, a todos, boa gente. Muito obrigado. noite. Obrigadão, Bruno. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.